Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um podcast, né, doutora? Pois é. 11º podcast já. Hoje nós estamos aqui, eu, a Carol, a doutora Patrícia, estamos recebendo Marcos Aurélio Quintiliano, doutora Janaína Riato Rueda e Regina Estela Victor de Souza. Sejam bem-vindos, doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso espaço. Nosso singelo espaço. Nosso singelo espaço, preparado com muito carinho. Com certeza. E, primeiramente, a gente agradece ao convite de todos, porque é muito importante nós estarmos falando de um instituto recém-criado no município e quantas coisas boas já fez e ainda irá fazer. Então, foi esse o motivo do nosso convite, de nós estarmos dando publicidade para esse instituto. E vamos já começar com as perguntas, né? Porque o que as pessoas querem ouvir é o que faz, como que funciona. Eu acho que Nossa, isso é também, importante. a gente fica aqui nos bastidores perguntando quem é, o que você faz, a gente quer saber também, né? A gente conhece primeiro para depois poder informar as pessoas. Bom, então nós agradecemos a presença de todos, a disponibilidade de, primeiro o convite, aceitar o convite, estar aqui com a gente, pela confiança, tá? Nós gostaríamos de ouvir a doutora Janaína. Doutora, como surgiu o Instituto? Queria que a senhora contasse um pouquinho da história do nascimento e quais foram as primeiras ações desenvolvidas. Sim. Olá a todos, né? Obrigada por nos convidar. Agradeço aí a OAB também, né? Por esse movimento importante para a comunidade. Na verdade foi assim, nós começamos a nos reunir, né, com mães atípicas há 3 anos. E de forma uma vez por mês. E aí numa roda de conversa ali onde uma trocava a experiência de vida com a outra, né? Muitas mães chegavam nas reuniões sem o chão, né? Que tinham acabado de descobrir que o filho tinha autismo ou outra especificidade, e aí aquela mãe que já tinha o filho diagnosticado dava todo aquele suporte emocional principalmente, né? Então aí foi surgindo o movimento mesmo de dar um olhar, uma atenção para essas famílias, uma rede de apoio. E aí nasceu o Instituto, né, com o sim do Marcos, com o sim das mães. Hoje a gente tem uma diretoria muito fortalecida, com muito diálogo, sempre todo mundo opinando. Eu faço parte como voluntária do grupo, né, e a gente consegue fazer várias ações, né. E aí talvez o Marcos consiga explicar melhor. Mas o maior intuito do Instituto hoje é dar essa rede de apoio e buscar políticas públicas, né? Não somente para o autismo, mas para todas as deficiências. Nós estamos agora recentemente com um grupo, há uns 4, 5 meses, que é o Visão Além do Olhar, dentro do Instituto, que são os deficientes visuais. Ontem começamos um outro movimento com os deficientes cadeirantes. Recebemos uma parceria aí que logo todo mundo ficará sabendo. Então, assim, as coisas estão acontecendo conforme a vontade de Deus também, né? Estamos lá todos de forma voluntária para fazer o bem ao próximo, né? O Instituto está de portas abertas a todas as pessoas, não somente aquelas que têm na família uma criança atípica, mas todo mundo da sociedade civil está convidado para estar conosco. Surgiu de uma rede de apoio e aí partiu a ideia inicial para um instituto. Na verdade, surgiu de uma conversa que eu tive, eu tenho clínica veterinária, com uma mãe atípica da cidade de Manduí. Ela foi com o filho dela eu acompanho desde criança, e eu falei para ela assim, fulana, como está a sua vida? Aí ela me respondeu, Janaína, não está nada boa, por causa disso. E eu falei, se a gente começar a fazer umas reuniões, você topa em vir? Tanto é que ela veio em várias reuniões e até abriu um grupo lá, né? Que estão trabalhando conforme podem também. E aí surgiu daí a necessidade, a visão da gente ver que era possível realizar essas reuniões e trazer um benefício com elas. E aí surgiu a ideia de nós termos um instituto. De formalizar. Formalizar, porque aí, formalizado, as ações elas ficam mais, tem mais alicerce, né? Consegue perdurar mais tempo, ganhar recursos, conseguir fazer ações mais concretas, né? Do que somente uma entidade sem
sem ter um CNPJ. Então, com a graça de Deus, a gente conquistou agora o CNPJ, a conta bancária agora está regularizada. Então, a gente está conseguindo, assim, com muita transparência, fazer as ações. Conseguimos uma sala para o Instituto, o prefeito deu uma concessão de uso de uma que sala. inclusive foi inaugurada há pouco tempo. Isso, né? Então, foi inaugurada agora dia 18 de janeiro, 15 de janeiro, né? Então, assim, foi muito bom, tudo muito acontecendo conforme está trazendo benefício a todos, com a graça de Deus. E isso é importante, porque é um grupo de voluntários, como você bem disse, que se predispõe de forma voluntária para ajudar o próximo. Sim. E isso é legal. E quantas ações, né, das poucas que você nos disse, quantas ações são feitas, né? O fato dos pais estarem numa reunião, trocando experiências, informações, o quanto isso engrandece e auxilia no dia a dia. Unidos, Exatamente. numa reunião, né? E dando continuidade, agora eu vou dirigir a palavra ao senhor Marcos, que é o presidente do Instituto Girassol. Como foi dito, todos trabalham de forma voluntária. E nós queríamos saber como que foi a formalização do Instituto e quem compõe a diretoria, quem são os membros da diretoria? Boa tarde a todos, boa tarde Carol, boa tarde Patrícia. Primeiramente agradecer o convite, né? Vocês podem ter certeza que eles estão colaborando muito com o Instituto para nossa causa também de ajudar a divulgar o Instituto, né? Que esse é um dos nossos objetivos, né? Da existência do Instituto. Então, dando continuidade ao que a Janaína falou, a ideia, tudo começou com ela mesma, né? Foi ela que teve início, teve essa ideia. E nós não tínhamos experiência nenhuma de como formalizar isso, né? E chegamos à conclusão que tinha que formalizar. Então, nós nos reunimos em 18 pessoas, que são os 18 que nós chamamos de sócios fundadores, né? Associados fundadores, são 18 pessoas, e fomos atrás das informações do que a gente precisava para formalizar o Instituto. Aí nós precisávamos, primeiramente, um estatuto. Precisávamos formalizar e escrever um estatuto para o Instituto. Aí nós temos, dentro desse grupo de voluntários, todo mundo no Instituto é voluntário. Independente de que cargo ocupe, independente de que ajuda faça, todo mundo trabalha de forma voluntária, ninguém recebe nada para isso. E nós agradecemos a todos, aproveitamos a oportunidade dos voluntários, né? Somos muito gratos a todos que colaboram conosco. E temos alguns advogados nesse grupo, dentre eles a doutora Patrícia, que está aqui, que nos ajudou também a formalizar esse estatuto. E depois desse estatuto pronto, nós tínhamos que compor uma diretoria, e essa diretoria ela é composta através de uma assembleia pública. Essa assembleia tem que ser aberta ao público, então nós conseguimos formalizar essa assembleia no dia 12 de março de 2025, lá na Câmara Municipal, onde, na oportunidade, muitas pessoas foram convidadas, muitas pessoas compareceram, a Câmara ficou lotada para assistir a nossa primeira Assembleia, onde foi aprovado o nosso Estatuto, o que são as leis que regem, né, o Instituto, o que nós devemos fazer, para que servimos, por que estamos aqui. Né? E também foi aprovada a diretoria. Eu fui convidado para ser presidente. Confesso que me deu um susto, porque é muita responsabilidade. Né? Mas o senhor não está sozinho. Mas a gente fica de surpresa. Né? Mas aí, com essas 18 pessoas, né, mesmo a diretoria é composta só por 6 membros. Mas, na verdade, a gente trabalha, como a Janaína já falou, com a aprovação de todos, com o conhecimento de todos, tudo é muito aberto, tudo é muito transparente, tudo é muito dentro da lei e dentro daquilo que é correto. Né? Então, essas 18 pessoas nós consideramos parte da diretoria. Nós sempre dividimos tudo que nós vamos fazer com essas 18 pessoas, se elas querem opinar, se querem nos ajudar, embora são apenas 6 membros da diretoria. O presidente sou eu, nós temos aqui a Regina Estela, que é a secretária, a Lucy Moreno, que não está conosco hoje, ela é a tesoureira, e temos 3 pessoas no Conselho Fiscal, que fiscalizam, além disso, todas as nossas ações, né, que é a Luciana Costa, a Tatiana Tonon e a Franciene Santos. Então, essas pessoas nos ajudam também. Então, é muito importante. E uma coisa que nós colocamos no nosso estatuto, que eu acho muito importante de citar, é que além de ser um grupo voluntário, para fazer parte da diretoria, desses 6 cargos, tem que ter 4 pessoas que tenham parentesco com pessoas com deficiência. Dentre os 6, pelo menos 4. 4 tem que ter parentesco com pessoas
com deficiência, de qualquer deficiência. Tá? Porque o Instituto, muito se fala do autismo, né? Porque hoje é bastante comentado, mas o Instituto ele foi criado para todas as deficiências. Nós pretendemos trabalhar para atender todas as deficiências. Até a Janaína já citou, já temos um novo grupo, que é a Visão Além do Olhar, que é o grupo de deficientes visuais, agora um trabalho com cadeirante. Então, nós não estamos voltados somente para os autistas, nós estamos voltados para todas as deficiências. E como tem, né? A gente não tinha noção da quantidade de outras, das múltiplas que tem em Piraju, né? Muito fica no escondido isso, né? Pouco se fala, por isso eu falei que esse trabalho aqui é importante de divulgação, Dar né? voz, De dar voz, né? De lembrar que tem pessoas que são deficientes, né? Porque no Brasil, segundo o IBGE, o censo de 2022, nós temos 14.400.000 pessoas com deficiência. Isso incluindo as laudadas, fora as pessoas Isso, deficientes que ainda não têm laudo, Meu Deus. ou ainda estão na fila, porque as mães, a gente Esperando, sabe, guardando. tem pessoas que esperam 6, 7 anos para poder fechar um laudo. Então ainda não conta essa Isso nós estamos falando de forma oficial, né? E no censo de 2022. Sim, nós já estamos em 2026. Verdade. Então, acredito que esse número seja muito maior, né? Então, no caso do autista, são 2.400.000 crianças, né? Pessoas com autismo, que não é só criança. Nós temos já existe um diagnóstico de adultos, Idosos também. idosos com autismo. Bom, a mãe Regina, né, aqui presente, que hoje representa todas as famílias atendidas pelo Instituto. Você poderia nos relatar quais são as principais dificuldades e também as conquistas vivenciadas ao se ter um filho com necessidades especiais? Se sentir-se à vontade, poderia nos dizer qual é a deficiência do seu filho ou sua filha? Poderia se apresentar? Esse espaço também é seu. Meu nome é Regina Estela, obrigada, gratidão pela oportunidade, né, de falar sobre esse assunto. Eu sou mãe da Maria Clara, com 7 anos, autista, com deficiência intelectual e epilepsia, e sou mãe também da Ágata, uma criança típica, né, uma adolescente, de 14 anos. A Maria, a maior dificuldade minha, e eu acho que de todas as mães, é o primeiro, é o laudo, né? Você ter o laudo porque você depende do laudo para ter acesso ao tratamento dessa criança. Então, o primeiro lugar, o da minha menina demorou 3 anos para ela passar na rede SUS para conseguir o primeiro laudo dela, né? E em seguida as terapias, porque aí a dificuldade de ter profissional, de conseguir essas terapias, né? A Maria, ela teve um segundo laudo depois na rede privada. E aí eu busquei, né, de forma judicial. Ela começou pelo SUS com as terapias e ela ficou acho que uns 10 meses fazendo terapia. Ela fazia em outro município e aí depois eu busquei, consegui, né, que também tem um custo. E aí hoje ela está assistida, graças a Deus. Hoje assim, né, tem todas as questões, mas graças a Deus ela está bem assistida. Hoje a gente está aqui no município, ela faz todas as terapias aqui, a gente fazia também as terapias em outro município. Em outubro do ano passado eu optei por trazer ela para cá. E aí ela está bem assistida, ela tem uma carga horária boa de terapia, então eu estou contente com o desenvolvimento da Maria, mas essa é a parte mais difícil mesmo, né? Porque sem laudo você não vai conseguir, por mais que você veja que a criança precisa do laudo. Então é isso. E o Instituto veio justamente para isso, para te abraçar, com certeza. Né? Eu lembro da primeira reunião, né, Jana? Eu lembro da primeira reunião que a gente fez e eu cheguei lá falando que, né, como era difícil aquela rotina com a Maria, como para mim era muito pouco. Ela fazia meia hora de terapia só e eu demorava 40 minutos para me deslocar. E ela passava muito mal, coitadinha. Ela passava muito mal na estrada. E aí, eu chegando lá no grupo, né, a primeira coisa foi chorar, né? Como toda mãe que chega,
ela tá assim, e aí ela ali, aquele momento ela se liberta, e aí ela se sente melhor, porque, né? Se encontra com outras Se mães, encontra, né? e aquilo alivia ela, por ela falar, e as pessoas que estão naquele grupo entender, compreender o que a gente está falando, né? Como o Marcos compreende, a Jana compreende. Então, eu estou desde o início no grupo, aí veio a ideia do Instituto, e eu estou firme com eles. Só para complementar o que a senhora disse, né, sobre a questão das terapias que ela fazia em outro município, hoje, infelizmente, ela está fazendo aqui, que a gente sabe, quem conhece autista, quem convive, sabe que às vezes o transporte, o deslocamento causa crises, a criança já chega desestabilizada e a terapia às vezes não tem aquele resultado esperado, enfim, né? A luta das mães a gente conhece. E essas terapias são oferecidas pelo SUS ou são pela rede particular que ela faz hoje? Hoje a Maria faz pela rede particular, né? Elas são custeadas judicialmente, então eu ganhei essas terapias, o município faz o via judicial. Então a Maria ela tem hoje uma carga semanal de terapia de 19 horas semanais de terapia, com muita luta. Assim, não foi fácil, porque por mais que você busque o judiciário, você tem que provar que aquela criança precisa, por mais que talvez seja visível, né? Então, perícias, tem que fazer perícias para comprovar ali. E hoje ela tem uma carga bem extensa. Quando nós nos deslocamos para Santa Cruz durante 2 anos. Ela fez terapia lá. Foi muito bem assistida lá, eu gostava muito, né? Mas era cansativo. A vantagem, assim, que ela conseguia ter um rendimento era porque ela tinha uma carga horária alta. Então, ela tinha tempo para descansar ali na sala, para ter entrosamento, para ela conseguir render. Então, a Maria se desenvolveu muito. Que bom, ficamos felizes, né, por isso. E agora, novamente, dirigindo a pergunta ao seu Marcos, né, que o Instituto foi criado justamente para oferecer ações, como já foi dito algumas aqui, e a gente queria saber quais ações mais o Instituto está querendo colocar em prática ou já colocou para atender essas famílias, além das reuniões que são feitas mensalmente, onde as famílias são acolhidas, é aberto à comunidade, né? Quais outras ações é feita? Ou serão, né? Antes de falar disso, só complementar a pergunta da Carol primeiro, Fica à que eu vontade. acabei não complementando, né? Então nós criamos o grupo e daí nós fizemos essa assembleia. E a partir disso, a assembleia por si só, o estatuto por si só, ele não dá direito a você constituir um CNPJ, você tem que registrar isso no cartório. Então partimos aí para fazer a questão burocrática, né? E a questão burocrática ela é pesada, né? Ainda mais o grupo que não tinha experiência na criação do instituto, né? E nós passamos por 3 meses para conseguir acertar toda essa documentação, porque o cartório nos devolvia com alguns erros dentro do estatuto. A gente tinha que acertar erro de assinatura, erro de documentação, tudo. Isso levou 3 meses, porque cada vez que você protocola é de 20 a 30 dias para você ter um retorno, né, devido ao número de trabalho que tem o cartório. Então nós conseguimos, depois de 3 meses, conseguimos o nosso CNPJ. Aí cada desafio vencido vem um novo desafio. Aonde a gente vai ter? Precisamos de uma sede, né? E aí agradecemos a Janaína mais uma vez, que agilmente fez contato com a prefeitura, através do prefeito, o Carlinhos, solicitando, verificando se ele podia nos ajudar de alguma forma, e eles nos concedeu uma sala, foi dito já aqui que foi inaugurado mês passado, em janeiro, ali junto ao DEDUC, né? A Rua São Vicente de Paulo, número 95. Então, o Instituto Girassol agora tem uma sede própria, tem um CNPJ, ele está estabelecido, né, de acordo com a lei, e nós precisamos disso para que as políticas públicas também possam ser implementadas através do Instituto. Esse é um dos objetivos do Instituto, né, ser um agente das políticas públicas, né, mas para isso a gente tem que estar regulamentado. Então, agora nós já temos nosso CNPJ, nosso endereço fixo, diretoria formada. Recentemente conseguimos a abertura da conta também do CNPJ, do Instituto. Então estamos todos formalizados. Não precisamos celular, temos um número agora também, conseguimos um celular de doação. Então o Instituto recebe muitas doações, né? Quem foi lá na sala do Instituto e tiver oportunidade de conhecer todos os móveis que nós temos ali, nada foi comprado. Tudo que nós temos ali foi doado,
Porque o Instituto ele é uma sociedade sem fins lucrativos. Então, nós não temos nenhum faturamento. Então, tudo que nós fazemos, nós dependemos ou de doações através de objetos ou doações através de espécie. Ou seja, quem quiser doar, a gente vai colocar aqui na bio, aqui embaixo, o endereço, telefone, contato, e-mail, E o fique à Pix. vontade. O Pix, fique à Para vontade. doação, para visita. Sim, né? lógico. Legal, legal. Enquanto a gente ainda não cumpre algumas etapas para que possamos receber alguma verba pública, porque existem regras também. Sim. Não é só ter um CNPJ, abrir um instituto, ter um endereço e vai chegar dinheiro para a gente trabalhar. Não, não é assim que funciona. Até gostaríamos que fosse. Tudo muito burocrático, né? Burocrático. Então temos etapas a cumprir para receber algumas verbas públicas. Mas enquanto isso. Para receber, depois para prestação de contas, Exato. né? Tem todo um trâmite, né? Nós já temos contador. Né? Ah, Temos legal. contador. Já temos Legal. também um escritório de contabilidade que nós pagamos todo mês também com doações das pessoas que estão em volta, né, da diretoria, dos associados que nos ajudam. Então, isso nós temos conseguido suprir Ou seja, alguns pontos fixos. Não é um trabalho muito algumas fácil, despesas, não, né? despesas fixas. Não é um nada trabalho muito fácil. fácil, né? Mas, se olhando o nosso estatuto, o artigo 1º diz que o Instituto ele caracteriza-se pelo cunho filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional. Filantrópico porque não tem fins lucrativos, né? Assistencial é isso que nós estamos fazendo através das nossas reuniões mensais, que são muito boas, porque o que a Estela falou, com a experiência dela, das mães que estão conosco, ela encurta um caminho para que as Tem novas uma mães rede de estão chegando. apoio. E quanto é importante essa rede de apoio? Nossa, com A certeza. pessoa não, porque o diagnóstico, primeiro, quando a mãe ou o pai recebe o diagnóstico, via de regra eles tendem a não acreditar, Ou não saber o que fazer. demora para aceitar, né? Exatamente, ficar perdido. O que eu faço? Porque é uma luta para chegar no diagnóstico. E depois? Já é outra luta. Talvez Terapia, seja- adaptação, imagina. Talvez, antes disso, talvez venha, eu imagino, a aceitação, Sim. o que eu vou fazer agora, acho que é todo esse O que processo, meu né? filho precisa, né? Então, esse seria o cunho assistencial que nós estamos fazendo neste momento, né? E o promocional é isso que nós estamos fazendo aqui, promovendo, né, o Instituto, estamos promovendo as deficiências, para que as pessoas também tenham um olhar diferente. Porque a correria do dia a dia, cada um preocupado com seus problemas, muitas vezes nós esquecemos de algumas coisas importantes, né? E ajudar o próximo é muito importante, ainda mais tratando-se de pessoas com deficiência. Sim. Então, por isso nós, voluntariamente, aqui abraçamos esta causa, para que possamos ajudar as pessoas, porque as pessoas precisam se sentir amadas, se aconchegadas, né? E ter um caminho para seguir. Então, esse é o objetivo também do Instituto. O próximo, o objetivo é o recreativo, né? Por o 3º ano, agora em janeiro, nós fizemos a nossa festinha para as crianças com deficiência. Foi lá no Clube do Fórum, então é uma festa especial, porque no Dia da Criança, em outubro, eu sei que a Prefeitura faz festa, as outras entidades fazem festa, mas é uma festa voltada para as crianças de uma forma geral, que acaba inviabilizando a participação de uma pessoa, de uma criança com deficiência. Então a gente faz uma festa, já é o 3º ano de janeiro que nós fizemos, Que já está virando tradição. voltada para as mães e para as crianças, né? Pensamos em tudo, ali a diretoria, as pessoas que trabalham junto conosco. Brinquedos, alimentação, o que faz, o que Tudo adaptado. Tudo adaptado para eles, né? Principalmente a alimentação, que tem alguns que têm alguma Seletividade alimentar, né? Então, tudo é pensado dessa maneira. Essa última agora foi em janeiro, no dia 18, foi muito bom, foi muito gostoso lá participarmos com eles e foi uma tarde muito gostosa. Essa parte recreativa, né? E temos a parte também educacional, o Instituto realiza. No ano passado, realizamos muitas palestras, uma das nossas palestrantes é a doutora Patrícia, que está aqui, voluntária do Instituto. participou conosco nessas palestras nas várias escolas, aqui em Piraju, em Timburi, tivemos no Óleo também, tivemos uma palestra também na igreja, lá na comunidade cristã Ministério da Rocha. Então nós estamos abertos a todas as escolas, todas as igrejas que queiram nos convidar para que nós possamos falar um pouco da questão da deficiência, do Instituto, né, para que as pessoas tenham um olhar diferente para a situação, né? E em Piraju, nós não temos, na realidade, não sabemos até hoje qual é o número de deficientes. Nós não temos ainda esse mapeamento. Não. Então, os institutos também podem, no futuro, conseguir esse mapeamento através das pessoas que se achegam até nós, né? Nós vamos deixar aqui nosso endereço, no final, como falou, vamos deixar o nosso telefone para que você possa fazer contato
conosco. E conhecer também, né? Porque, por exemplo, eu falo por mim, da minha família, nós não temos ninguém laudado. Mas nada impede de eu não ser voluntária, assim como quem está nos assistindo. Na minha família não tem nenhuma pessoa com deficiência. Mas como a Janaína disse, visando o bem comum, visando o poder ajudar o próximo, por que não eu posso ser voluntária do Instituto? Diante dos meus dons, daquilo que Deus me deu de sabedoria, daquilo que eu sei fazer, do muito ou pouco, não importa, mas se doar e ajudar o próximo. Com Isso certeza. é Às vezes muito importante. a pessoa pode pensar, mas eu não sei fazer nada. Sabe. Eu não sou, sabe? Precisamos de gente para fritar batata no dia 18. Fritar batata todo mundo sabe. Entendeu? Então existem vários trabalhos a serem realizados. Né? Tem gente que, mas eu não tenho nenhuma formação, eu não sou fonoaudiólogo, eu não sou psicólogo, né? Eu não posso contribuir. Pode sim, pode contribuir muito. Às vezes eu não tenho condições financeiras de fazer uma oferta para isso, mas você tem a sua presença, o seu apoio, a sua mão de obra, O seu tempo. a colaboração, o seu tempo, o que é muito importante para nós. Na parte educacional, é importante falar que muitas mães reclamam muitas vezes que tem um certo distanciamento com a escola, né? Muitas vezes o professor não tem. E a gente está conseguindo, com as palestras nas escolas, acontecer essa aproximação e também, com isso, diminuir o bullying, muitas vezes por parte dos próprios amigos da sala de aula, dos adolescentes. Então, assim, é uma construção, como o Marcos sempre fala, o Instituto é um bebê ainda, né? Ele nasceu e a gente está cuidando dele. Mas é claro e nítido que vai ser muito promissor, porque as coisas estão acontecendo e a gente está vendo resultados a curto prazo, né? Que nem esse acolhimento que as mães fazem com as outras mães. Às vezes eu fico observando e falo assim, meu Deus, está aí a essência de tudo, né? Claro que a gente quer que o filho tenha um diagnóstico precoce, mais cedo, para ter as terapias, com certeza, mas aquela mãe que muitas vezes está como numa batalha em guerra ali, não sabe o que fazer, muitas vezes se sente sozinha, a hora que ela escuta a outra falando, você não está mais sozinha, você tem agora a gente aqui, pode chegar, não vamos te julgar, nós passamos a mesma situação, estamos aqui abertas a te ouvir, né? Então é um momento da família ali, né? E isso traz para a mãe um respirar e a casa dela se torna melhor, né? E mostrar, né, que às vezes uma mãe chega, e eu tive essa fase também, que nem a gente quer que aprenda, que saiba ler, que saiba escrever, e às vezes não é isso importante, às vezes é importante ele saber tomar uma água sozinha, ir ao banheiro, e aí você conseguir conversar com essa mãe e mostrar esse outro lado, que a criança tem outras habilidades e ela pode, né, fazer outras coisas, mas a gente quer, coloca muito, né, o que a gente quer no nosso filho, quando ele é especial, que ele projeta muito que ele aprenda, que ele escreva, que ele leia e ele não lê ainda. E aí a gente tem que ver, uma professora costuma dizer, a Lu, que o copo meio cheio. E aí essa aproximação das mães com os professores, quando eles vão numa reunião de pais, os professores acabam se sensibilizando e entendendo que a mãe atípica está lá, não para saber a nota do filho, mas saber se ele se relacionou melhor, se ele conseguiu ficar na sala de aula. Então, assim, é uma realidade da vivência do dia a dia delas para dentro da escola. Como foi a sociabilidade, Isso. são outros objetivos, né? É um outro olhar naquela situação. Muitas vezes o professor quer apresentar a nota e a gente não quer a nota. A gente só quer saber se conseguiu ir no banheiro sozinho, entendeu? Então, assim, é um caminhar que vai gerar frutos, né? Já está gerando. As mães estão dando feedback para nós, que nas escolas estão tendo mais aproximação com os professores, com os diretores, os próprios diretores estão dando abertura ao Instituto. Vocês têm sentido que tem aumentado cada dia mais? Eu ia falar cada mês mais, não, cada dia mais, Cada né? dia A mais. procura tem sido cada vez maior. Eu sinto, o ano se iniciou agora, né, os nossos pequenos, e eu senti uma abertura, uma necessidade, porque às vezes, principalmente dessa ligação entre a escola e os profissionais que trabalham, porque para uma criança evoluir, precisamos todos falar a mesma língua. Os profissionais das terapias. E aí eu falo com os profissionais da terapia e os professores,
se alinhando junto, porque a gente sente, eu já senti isso várias vezes, uma resistência muito grande, como se fosse que o profissional quisesse estar direcionando, né, esse professor. E não é. E não é. E aí esse ano multidisciplinar. Esse ano eu percebi que na escola da minha menina, eles estão com vontade de ter, vamos trocar, vamos fazer assim, mas assim não dá pra fazer assim, e aí... E por isso que é importante, eu complemento ainda mais, além desse trabalho multidisciplinar entre terapeutas, família, escola, que tem que estar interligado, falando a mesma língua, por isso que é importante o planejamento educacional individualizado. A criança especial, seja ela autista, deficiência intelectual, síndrome de Down, não importa, ela precisa de um planejamento individualizado. Porque, por exemplo, a filhinha da Estela, ela não vai aprender com as mesmas metodologias de uma criança, entre aspas, normal, que também tem suas dificuldades, de uma criança com síndrome de Down e uma criança com deficiência visual. Então, são planejamentos educacionais que devem ser criados, que devem ser elaborados pelos seus educadores de uma forma, como você disse, com um olhar especial, vendo a necessidade daquela criança para que ela desenvolva o aprendizado dentro das suas habilidades. E, importante, respeitando o tempo dela. Exato. Né? Isso é importante. E quanta coisa a gente tem para falar? Se fosse para falar, A parceria escola-família, que a gente sabe que funciona, e nesse caso é um tripé. São as terapias, a escola e a família. Precisa estar tudo muito certinho, tudo muito ligado ali para realmente funcionar em tudo, né? Exato. Só para complementar, muitas vezes você que está nos assistindo, escuta nós falando alguns termos técnicos aqui, né? Como típicos, atípicos, né? Só para que todos possam entender. Atípicos, mãe atípica, né? É a mãe que tem uma criança com algum tipo de deficiência, né? Então, considerados, o que são típicos? São as crianças que não têm nenhuma deficiência, né? E todos isso que a doutora citou, a síndrome de Down, o autismo, o TDAH, dislexia, TOD, tudo são neurodivergências, né? Então, e esse é o trabalho do Instituto, né? Muita gente uma vez me perguntaram, o Instituto só vai atender autista? Não é isso. É que no momento... Nasceu do autismo. Né? Nós vamos atender todas as especificidades. Ontem, eu fui cortar o cabelo ontem, e eu estava ali sentado e conversando, e eu estava falando do Instituto pro barbeiro, eu estava falando do Instituto Girassol, como é que trabalha. E ele falou, não, realmente tem bastante criança. Como aumentou o número de crianças com autismo? Por que será que aumentou, né? Então, esse é o sentimento que muitos de nós temos, né? Que na verdade não aumentou o número de autistas, né? Teve mais diagnósticos. Isso, foi a prevalência que aumentou, né? Não a incidência, né? A incidência é novos casos a ser achados. A prevalência é a descoberta daquilo que já tem, né? Então hoje consegue fazer, os médicos, os profissionais conseguem fazer um diagnóstico mais correto, né? Antigamente não conseguia, por isso que dá essa impressão falsa hoje de que se aumentou. Não, o autismo, as deficiências estiveram sempre aí. É que agora o olhar dos profissionais é diferente. É diferente. Alguns adultos têm sido diagnosticados, inclusive, exatamente, né? Adultos a gente idosos. vê bastante. Bastante. É Quer dizer, escola. não é incidência, exatamente isso. Isso, é prevalência. A escola é importante, no meu caso. Eu sou vô atípico, né? Então eu tenho um netinho de 6 anos, que ele é autista, ele mora em São Paulo, não mora aqui em Piraju. Meu filho mora lá e ele mora lá com meu filho em São Paulo. E a escola é que fez o alerta. O primeiro alerta, que muitas vezes os pais acabam não percebendo, né? A escola é importante, é fundamental, né? As professoras chamam, olha, vai pesquisar que ele tem alguns indícios de que ele pode ser, não vamos falar que ele é autista, ele pode ser. Aí os pais, né? Meu filho e menor foram atrás, levaram no médico, fizeram todo o trâmite dos testes multidisciplinares para chegar e laudaram, e ele tem o autismo nível de suporte 2, né? Não existe grau para autismo. Muitas pessoas falam, qual é o grau que é? Não é grau, o autismo é nível. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte. Nível, muitas vezes. Nível 3 de suporte. Por ignorância mesmo, né? Acho que são graus, mas são níveis, né, de suporte que é classificado o que a criança precisa, né?
uma profissional falou que todos nós precisamos de suporte na vida, né? Eu preciso do meu marido, por exemplo, sem ele eu não consigo fazer nada. E é igual a criança, aí vai se definir quanto suporte você precisa, bastante, né? Estela, e eu pergunto para você, e a mãe solo? E nós temos? Temos. Como é que faz? É verdade. O apoio dos pais é fundamental. E a gente tem buscado falar com o homem também, né? Eu deixo aqui minha palavra nesse podcast para o homem. Você que é pai atípico, o seu trabalho é fundamental. Sozinha, a sobrecarga é muito grande na mulher. Né? O homem precisa, ele tem que estar presente, ele tem que estar ajudando, né? Para que ele, inclusive, existe lei, se você é funcionário público, existe lei que permite que você saia até mais cedo. Redução de jornada. Redução de jornada, para que você possa ajudar na sua casa com o seu filho atípico. Então, o que nós fizemos, essas são informações que às vezes as pessoas não sabem que existem esses benefícios, né? Então, é importante, pai, deixa eu falar para você aqui nesse dia, né? Ajude mais, o quanto? O máximo que você puder, para poder, que o trabalho deixando só para a mulher é bastante pesado. E as mães que são solos, né? Essas mães que não têm, às vezes não tem o pai, né? Ou mãe solteira, ou mãe divorciada, acontece. Por isso aí tem as políticas públicas, tem os institutos, temos nós que estamos aqui para ajudar, e tudo aquilo que for possível, estiver ao alcance do instituto, com certeza o instituto fará. Com certeza, né? Eu participo assim um pouco mais perto e a gente sabe o quanto todas as famílias são acolhidas. Já estamos caminhando para o final. Janaína, assim, a gente sabe, né, todas as pessoas que fazem parte do Instituto, que se hoje existe o Instituto foi porque você plantou a sementinha. Foi porque você acolheu aquela mãe, foi porque você abriu as portas do seu espaço para fazer reunião. Ai, tesourando você, eu tenho que Fica à falar. vontade. A Janaína, a Janaína, ela é nossa alicerce. Eu acho que se não for a Jana... Então, assim, isso é uma árvore que está crescendo, mas a sementinha saiu de você. Isso não é apenas eu quem estou falando, a diretoria está falando. E a gente sabe o tanto que você vem se esforçando, não apenas como pessoa, como cidadã, mesmo também não tendo nenhum diagnóstico na sua família, mas você se doa tanto quanto, né? E também como vereadora aqui do município de Piraju, porque a gente percebe quantas ações você tem feito de forma a contribuir não só com o Instituto, mas com as famílias, de um modo geral. E eu queria que você, se você quiser, fique à vontade, falar alguma das ações que você fez enquanto, né, no seu mandato, na sua vereança, em benefício do Instituto, em benefício da família. E só fazendo um abre aspas, não é campanha política, tá? A gente quer deixar bem claro isso, porque nós estamos falando do Instituto. O Instituto surgiu a partir da Janaína, isso é fato. Né? Ela também é voluntária, também é um trabalho voluntário, que ela se doa enquanto ser humano e se doa também na sua profissão, no seu mandato. Isso é importante. Que bom se todos fizessem isso, né? Seria, ao invés de 1, 2, 3 pessoas, se todos fizessem, eu acho que o município ganharia todos, né? Se puder falar, fica à vontade. Obrigada pelas palavras, obrigada também, Estela. Mas, na verdade, é assim, né? Eu falo que o chamado para a vida pública é um chamado de Deus, começa por aí, porque não é fácil e a gente não faz nada sozinho, né? Eu tenho comigo que tudo que a gente conquistou até hoje, seja com o Instituto ou as outras ações dentro da vida política, eu falo a gente porque eu não faço nada sozinha, né? Você é uma grande voluntária, não só em um projeto, como mais de um, né? E assim, qual é a intenção de fazer sempre em conjunto com as pessoas? Porque a gente não é eterno, né? Não sou eterna dentro da vida política, não sou eterna na Terra. Então, pelo menos aquilo que a gente puder fazer para ajudar o próximo, que aquilo fique para os descendentes meus, né? Piraju, já está ótimo, já está ótimo. Então, assim, o Instituto, eu falo que ele é a menina dos olhos, porque eu vejo assim, a cada dia, todas as pessoas que se aproximam do Instituto, sabe quando você está na sua vida comum, sem ser pública, e você quer fazer algo para alguém, mas não sabe como?
o Instituto está aí. Então, para vocês que estão ouvindo, confiem no Instituto. O Instituto ele não veio para sensacionalismo, ele não veio para somente um grupo de pessoas, ele veio para todas as pessoas. Então, se você está ouvindo a gente, está na sua casa, poxa Deus, o que eu posso fazer para ajudar o meu vizinho? Ou a pessoa que mora a 5 quilômetros da minha casa? Se aproxime do Instituto, você já vai estar ajudando. De forma discreta, porque às vezes as pessoas acham que você está na vida pública, na política, você vai ter a sua vida escancarada. Você tem. Mas tudo que eu faço de forma muito discreta, porque eu não estou na política para mim, eu estou na política para servir. E para servir, eu não faço para eu falar, eu estou fazendo, eu não estou fazendo nada, eu faço tudo em conjunto, né? Só que eu vou aonde Deus quer que eu vá, né? Sofro algumas retaliações, claro, porque nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu, né? Mas a gente aprende até a lidar com isso. Por incrível que pareça, a gente cria força até para lidar com isso. E geralmente as pessoas que criticam, né, ou enxergam com maus olhos, são pessoas que muitas vezes estão olhando só para o umbigo delas, ou não conseguem fazer aquilo que você está conseguindo angariar com o bem com as pessoas. Então, eu só desejo amor e rezo por elas. Mas o que eu quero deixar assim obrigada pelas suas palavras, eu plantei uma sementinha, mas essa sementinha não partiu de mim. Essa sementinha, eu sou muito assim, religiosa, sou católica, e eu tenho certeza que aquela mãe que foi aquele dia na clínica, a vontade de eu perguntar a ela, dela me dar, abrir o coração com confiança a mim, eu estar na vida política, e tudo foi, o sim do Marcos, o sim da Regina, o sim de todas as pessoas, né? A gente tem parceiros hoje, que é o grupo do câncer, a Cristina, a gente tem o Júnior do Caos Antigos, que são parceiros, são pessoas que se aproximam e a gente fala, olha, você não vai ganhar nada com o Instituto, você está aqui para doar o seu tempo também e fazer o bem ao próximo. Você topa? Topo. Posso confiar no Instituto? Pode confiar no Instituto. A gente tem transparente todas as nossas ações. E aí a coisa vai fluindo, né? As pessoas vão vendo, pô, realmente ela está na política, mas ela não está fazendo sensacionalismo com aquilo. Vamos ajudar, porque qual é o maior ganho de eu estar na política hoje? Eu digo para vocês com o coração aberto. É poder ter essa abertura de diálogo em alguns setores e trazer o benefício para o bem de todos. É essa a função da melhor forma da política. A política é a maior forma de caridade. A gente necessita da boa política. Né? A gente que é casado faz política dentro de casa, a gente que mora com pai e mãe faz política no trabalho. No trabalho a gente faz política, no relacionamento com qualquer pessoa que você encontra, você faz política, é diálogo. Né? Não é guerra, foi colocado na nossa cabeça que eu tenho que estar lá para destruir a ação do outro. Não, isso deixa para lá. Vamos construir, independente se vai dar certo, nós vamos construir. Então, a todos que estão nos ouvindo, confiem no Instituto, venham conhecer o Instituto, tentem, né? Nós vamos deixar um número, entre em contato via WhatsApp, se você quer ajudar de qualquer forma que seja, que você sinta, se aproxime de nós. Obrigada. Imagina. Isso é muito verdade o que a Janina está falando, porque até o nosso estatuto diz ali que nós não temos viés político e também não temos nenhum viés religioso, né? Mas eu quero destacar duas coisas assim, que a Janina falou, não temos viés político, mas nós precisamos da política. E se não fosse a política, nós estamos um bebê, o que eu falo, né? Nós seríamos ainda nem um embrião, não seríamos. Porque a política também fez o Instituto caminhar e avançar. E vai continuar fazendo, né? Porque as políticas públicas são necessárias. Né? E o viés religioso nós não temos, mas nós acreditamos em Deus. Como acreditamos? De acordo com as particularidades, individualidades de cada um. Vai em todas as igrejas. A Janaína é católica, Então ela faz parte, evangélico. Eu, no meu ponto de vista, acredito que faça parte, sim, dentro da individualidade de cada um, não é? Sim, não tem diferença nenhuma a Janaína ser católica e todos são acolhidos. Para nós, para mim, para ela, ótimo é ótimo isso, né? É que todos trabalhando para um bem comum, independente da religião que tenha, né? E religião é do homem, não é de Deus. O importante é que nós cremos em Deus e, como cidadãos na política, trabalhamos de forma honesta e justa, transparente. E é isso que a gente pensa como pessoa, como cidadão. E muito feliz de estar podendo falar isso, né? Deixar bem aberto, bem claro isso.
Nós vamos deixar o nosso contato aqui. Nós temos, se quiser falar conosco através do nosso WhatsApp, é 014 99 766 4319. 014 99 766 4319. Mas aqui vai estar também vai estar na agenda. na agenda, colocar. mas esse é o nosso contato do nosso WhatsApp. E tem a página do Face também. Temos Não, também- coloca tudo. Temos o Face, temos o Instagram também, né? Também. Só que eu quero chamar a atenção o seguinte, o nome correto do Isso. Instituto Girassol não é só Instituto Girassol. Se você jogar no Google Instituto Girassol, vai aparecer no país inteiro. vários. O nosso é Instituto Girassol Caminhos da Inclusão. Quando nós fizemos uma votação em 2018, que nome a gente vai dar, né? Fizemos uma votação, tínhamos várias possibilidades, né? E esse foi o consenso, né? Caminhos da Inclusão, porque esse foi o nosso primeiro objetivo, incluir as pessoas, né? Então, é um instituto um pouco diferente. Nós temos sonhos, gente. Nós temos muitos sonhos, né? Não sei se essa gestão vai conseguir realizar, mas eu tenho certeza que vamos caminhando e outras pessoas virão, outras pessoas virão e a gente vai concluir esses sonhos com muita certeza, com muita fé em Deus e com as políticas públicas. Certo? Certo. Agora a mãe. Quero ouvir a mãe. Eu queria saber quais foram as suas maiores dificuldades, e a gente que trabalha com infância e juventude, a gente sabe um pouquinho do que vocês enfrentam, né? As maiores dificuldades, os desafios no processo do diagnóstico e no acesso ao tratamento. Como que foi a sua experiência com a sua filha? Como eu havia dito, o acesso ao diagnóstico foi, para mim, demorou. Ela estava com já 3 anos e pouquinho. Foi difícil a questão de conseguir, né, as terapias. Eu falo que mesmo que a gente conheça tudo, a gente não conhece, né? Porque eu sempre perguntava para as mães como que eu ia conseguir. Porque eu queria uma carga horária, eu via que para Maria meia hora não era. Tem mães que meia hora tá tudo bem, mas para mim não tava, não era legal. E aí, como que eu ia conseguir? Aí elas falavam, explicavam, não consigo, como que eu vou, né? E não achava uma forma de tirar a minha menina daquele lugar, né? E aí, eu participo ainda de grupos de WhatsApp, de páginas, e tem uma página que ela é bem grande, ela abrange não só São Paulo, mas como os outros estados. E lá elas falavam também, eu resolvi fazer um requerimento de cunho próprio. Eu escrevi o que eu queria para minha menina lá e trouxe, protocolei no município, né? E lá eles me negaram, falaram que ela já estava sendo assistida na PAI de Itaquarituba e que eles não iam me dar. Aí foi o primeiro passo que eu dei. Aí com essa negativa, eu vim na OB, consegui um advogado, que esse é a busca de todas as mães lá no grupo, né? Sim. Então, fazer documentação, né? Como que faz o requerimento. Então, eu envio o requerimento pronto só para preencher com o nome ou com a especificidade da criança, né? Se ela quiser, é a grande dificuldade. Aí, conseguindo a advogada, ela falou para mim, olha, é um laudo muito raso, você precisa de alguma coisa mais consistente. E aí, eu fui buscar a rede particular, uma neuro particular, e esperei 3 meses para essa consulta. Nossa, no particular. Uma procura enorme. 3 meses para ela fazer, aí ela passou com essa médica, aí ela foi avaliada pela equipe multidisciplinar, e aí eu tinha um laudo consistente, e foi com esse laudo que daí eu entrei via judicial, e o processo foi correndo. Ele acho que ainda não está finalizadinho, mas ele está quase finalizando, sabe? E foi a parte mais difícil. O resto a gente vai... Eu falo que quando a criança está dentro de casa, você está adaptado àquela rotina. O problema é quando você põe para fora, quando você sai, não só a escola, né? Mas quando você vai no mercado, tem dia que ela tá uma belezinha, tem dia que ela gosta muito de correr, então eu coloco ela aqui, quando eu vejo ela fugiu de mim, e aí eu fico, né? Correndo atrás dela, atrás das prateleiras pra ela não ver o que se ela vê, onde é que ela corre. Mas é pôr pra fora a criança, que é a parte mais difícil, né? E a mãe, ela aceitar que ela não se envergonhar. Boa.
não se envergonhar, porque a gente fica com vergonha daquele comportamento. Por isso que é importante colocar o cordão, né? É, Cordão girassol, a gente se das sente coisas Você acha que os juntas. olhares também. Os olhares de que, eu tive uma educação mais rígida, então vai falar que ela não tem educação, que ela tá fazendo isso, por que ela tá pulando, por que ela não tá deixando correr. Uhum. Eu também sou católica, fiquei um bom tempo sem ir à missa com ela, hoje eu voltei, agora tem uns 3 semanas que eu não vou. E aí as pessoas veem ela lá no banco, ela deita, ela levanta, ela deita no chão, ela tira o sapato, coloca Mas o sapato. ela decifra a menina. Esses dias eu tava vendo ela na igreja com a menina, ela sabe tudo que ela vai fazer. Eu consigo antecipar todos os comportamentos dela. E por isso que a importância também do trabalho em rede, não só das terapias, mas também ouvir outras mães. O que você faz? O que você não faz? Exatamente. Né? Outro dia eu falei pra Fran, Fran, você não quer ir na missa comigo? Vamos ver, porque daí o olhar não tá direcionado só para o seu, tá pra minha também, né? Aí eu falei, se você quiser ir, eu tô disposta, a gente vai junto. Porque aí é um acolhimento, né? Porque às vezes é difícil você ficar, né? Com aquela criança que vai. Eu vou, hoje eu tento, quando eu não tô bem, eu não vou. Porque por mais que as pessoas olhem pra mim e falem, Estela, mas deixa o outro, né? Mas a gente não consegue. Como é o nosso dia mesmo, né? A gente sempre enfrenta julgamentos, na verdade. Exatamente. Então a gente tem um pouco de dificuldade com isso. A gente realizou, todo abril, a gente realiza a caminhada no comércio, né? Com o intuito do autismo, com o intuito de diminuir o preconceito e aumentar o respeito. Você precisa ver como o comércio recebe as mães, os filhos, a gente. É fantástico o acolhimento que eles nos dão. E isso está dando resultado também, porque quando as pessoas veem uma criança hoje aqui em Piraju com um cordão, eles não julgam mais. Dificilmente, muito difícil aquele que não entende o cordão, né? Está sendo mais divulgado. Claro que a gente não alcançou o ápice ainda, né? Não. Mas elas têm notado que mudou o olhar, né? Tá mudando. Tá mudando. Não tá o 100% ainda. Ainda não, mas vamos chegar. Mas só o precisamos fato de falar tá do mudando. assunto. Mas só o né? fato de já estar mudando já é alguma coisa. Sim. Eu comprei uma pulseira pra minha menina, por causa dela correr, né? E aí eu não esqueço que eu fui no AME com ela esses dias, e aí a moça olhou pra mim e falou assim que parecia um cachorrinho. Por causa da pulseira. Ela falou isso pra você? Falou. E eu escutei aquilo e fiquei pensando, mas eu falei assim, ela não deve ter noção do que ela tá falando, né? O quão eu tô protegendo a Maria com aquela pulseira. A gente tem aquele fato que tava quando fala na televisão, da menina que caiu no penhasco. Uhum. Porque ela teve uma crise, ela saiu correndo e ela acabou, né, caindo e morreu. Se ela tivesse com a pulseirinha, ela não tinha caído. Porque aí tem espaço para a criança andar. Eu falo pra ela, mamãe vai pôr pulseira em você. Aí ela se aquieta um pouquinho, de repente ela já tá. E ela já sabe que ela sai pros corredores assim, menina, que um quiabinho assim. Você usa também uma prisilinha, né? Eu sempre uso coisas para identificar. Então eu uso, porque eu acho que as pessoas têm que ter curiosidade também. Até porque o autista não tem cara. Então você vê uma criança, como você disse. Ai, nossa, a mãe não tá cuidando daquela criança, ela tá rolando no chão, tá fazendo birra. Pera lá. Às vezes aquela criança é uma criança autista que está tendo uma crise. Ao invés de olhar, ao invés de olhar com um olhar de julgamento, de preconceito, acolhe. E olha, eu vou te falar, eu participo de um grupo de mães, mulheres, vítimas de violência, um grupo grande, tem aumentado muito. Sou mãe também. Nós somos muito julgadas, entendeu? Ah, mas você devia, minha está na pré-adolescência, mas você devia. Então, deveria, é verdade. As pessoas É querem difícil. direcionar muito que a gente faça, né? E às vezes a gente fala das nossas crianças, mas é em todas as áreas. Se a gente parar para pensar um pouquinho, em todas as áreas acontece isso, né? A gente sempre tem um comentário inconveniente ali, né? Esse é um deles, É. pelo amor de Deus. Tem coisa que a gente podia guardar pra gente, né? Eu não concordo com você, mas tá bom pra você, se isso guarda pra você. Então, né? É isso aí. A gente sempre fala assim que uma das ideias do Instituto é, por exemplo, você vê uma mãe com uma criança que está em crise, você, cidadão comum, o que pode fazer para estar ajudando?
Se você vê uma pessoa com um deficiente visual na esquina, parado, desesperado, chega até ele e pergunta o que ele está precisando. Às vezes caiu a chave do bolso e ele não consegue pegar. Então, assim, as pessoas têm um hábito, muitas vezes, de julgar sem se informar, né? Mas uma maior dor que as mães atípicas têm é o preconceito. Muitas vezes as crianças nem percebem isso, né? E vocês percebem. Mas o nosso maior trabalho é diminuir esse preconceito, é levar a informação para que as pessoas conheçam como é e parem de ser tão medíocres, né? A ponto de falar um comentário como esse que ela citou, inconveniente, é uma pessoa ignorante, né? Não sabe o que a pessoa está passando e vivendo ali, né? O benefício que ela está trazendo para a filha dela. Com certeza. Gente, a gente tem que absorver isso, né? Não pode Não acabar- absorver. Não, Não absorver. saber lidar. Porque, né, ouvir e ouvir e passar por esses espaços de vazão disso, né? razão disso. E acho que o Instituto vem bem para isso, né? Para direcionar, para falar para a mãe, ó, tá aqui, tá tudo certo, tá tudo bem, ninguém vai te julgar, Exato. né? Porque Às é muito vezes um difícil. folder, colocar lá um painel lá no AMI, explicando porque também é uma ideia que o Instituto pode estar angariando agora, através dessa experiência negativa. No 7 de setembro nós distribuímos folhetos. Sim. No desfile 7 de setembro, quem esteve lá recebeu. Todo mundo que esteve no desfile, né? Que esse ano foi ali perto da Guarda Mirim, da Câmara ali, nós imprimimos, nós custeamos isso, o Instituto custeou os folhetos, né? E falando das deficiências, e nós distribuímos para todo mundo que estava lá. Então, isso também é um papel do Instituto, que é um papel, aí, no caso, educacional. Levar informação. Né? Levar informação. Então, isso acaba sendo muito importante. Bom, partindo para o final, a gente Passa queria rápido. que... Nossa, como passa! É tão bom conversar, né? Ainda mais quando o assunto é produtivo. A gente queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, começando pelo São Marcos. Para as mães que se identificaram, de repente estão aí, não sabiam da existência, ou às vezes ficam um pouco com vergonha, um pouco receosa de chegar até vocês. Então é importante aproveitar essa oportunidade, né? Ok, vamos deixar uma mensagem. Eu quero deixar uma mensagem extremamente positiva para você. Embora nós falamos aqui de algumas dificuldades, inclusive de se obter o laudo. Né? O laudo ele é feito por uma equipe multidisciplinar, que envolve um médico, que envolve um psicólogo, que envolve um fono, TO, mas só pode ser dado pelo médico. Né? Todo mundo faz o trabalho em conjunto, mas quem pode laudar é somente o profissional que tem o CRM. Então, é importante deixar bem claro isso, todos são importantes no processo, mas é o médico que assina o laudo. Né? Então, embora tenha essa dificuldade, a questão do laudo, a questão das terapias, eu quero dizer que nós dissemos aqui que é difícil, mas eu quero dizer para você que não é impossível. Tá? Não é impossível. Então, é preciso ir à frente, é preciso dar o início, é preciso começar a fazer aquilo. Se você suspeita, se você tem uma suspeita que o seu filho pode ser uma pessoa com deficiência, seja o autismo, ou dislexia, qualquer um, procure ajuda. O Instituto está aqui para orientar. O nosso WhatsApp, ele fica como uma mãe, é ela que responde todos os WhatsApps ali, todas as mensagens que chegam. Então não tenha medo de entrar em contato conosco. E eu quero dizer que é muito importante que você faça isso, se você tem alguma suspeita. Muitas vezes a suspeita não se concretiza. Ótimo, maravilha. Mas se ela se concretizar, nós temos muito trabalho para fazer. Não só você, mas o Instituto, o poder público também é responsável por isso, é responsável por dar apoio, dar o tratamento às crianças que necessitam. E você tem direito. E nós estamos aqui para ajudar você nesse sentido. Muito obrigado. Você que assistiu até aqui, até o final desse podcast, agradeço muito a sua participação. Eu também acho que é um dia após o outro, né? É fácil, não é? A gente está aqui, a gente luta, a gente tem fé em Deus e a gente vai caminhando. É como tudo na vida. Um dia você está feliz, outro dia você está triste. Né? É um desafio atrás do outro. Às vezes você fala, agora acalmou e vem outra, mas a vida é assim, a gente se movimenta assim. Isso é bom, se for parar para pensar no fundo, e a gente aprende muito, né? Quantas coisas eu não aprendi, quantas pessoas eu não conheci por causa da minha Maria. Né, tá?
ela me colocou em situações diferentes, ela me mudou. Eu sempre fui uma pessoa muito passiva, que falava pouco, nunca fui de embates, e por causa dela eu mudei. Isso eu acho que foi bom pra mim, né? Então é isso. Eu quero agradecer primeiro a vocês duas, né? O espaço aqui na OAB, agradecer a iniciativa de vocês de levar a informação, de proporcionar aí que o Instituto seja visto, né? E dizer que a gente está de porta aberta. Mas eu quero mandar um recado para as mães, principalmente para as mães que suspeitam, acham que o filho tem uma não gosto de falar deficiência, eu gosto de falar especificidade, porque ele tem algo especial dentro dele, né? Eu costumo dizer assim, que as crianças especiais são anjos na terra, e vocês mães foram escolhidas para cuidarem delas, então vocês são mais especiais que eles. Tenham o Instituto como um coração para vocês. Podem vir, nós não vamos julgar ninguém, nós não estamos aqui para isso, a gente senta em roda, não tem ninguém mais, ninguém a menos. Às vezes essa mãe vai até nós para buscar ajuda e muitas vezes ela ajuda muitas pessoas lá dentro. Então, às vezes você está necessitando de ajuda e você vai falar, nossa, minha realidade está muito boa perto daquela outra pessoa. Então, venha até nós estamos aqui. E estaremos sempre aqui. Posso eu não estar, ela não estar, ele não estar, a Pá também não estar, mas terão outros que virão e seguirão o nosso caminho. Convido a doutora Carol para estar também junto conosco como voluntária do Já Instituto. estive no início. Eu lembro das suas reuniões lá. Estive lá no começo. Logo que começou lá, eu e o Dr. Luiz estivemos. Por questões de escolha, mas que a gente ama estar em tudo. Né? Sim. E aí, Mas, gente, por questões de mas eu estou com um grupo bastante, né, de mães também, de mulheres vítimas de violência, que também está super conectado com vocês e também tem mães em comum. Nós Então, estaremos... nosso trabalho sempre é comum, interligado, né? Sempre interligado. Sempre. Nós estaremos realizando, provavelmente agora dia 12 de março, uma palestra sobre o fortalecimento dos vínculos familiares. Eu vejo que quando a gente trata quem a gente vive dentro da nossa casa bem, não tem como você tratar mal outra pessoa fora, né? Quando você tem princípios de cuidados, né? O filho que te serve um copo d'água, ele está cuidando de você. Um filho que você chega às vezes com dor de cabeça, ou um marido chega em casa com dor de cabeça, traz um remédio com um copo d'água para você, ele está cuidando de você. Então, assim, a intenção dessa palestra do dia 12 de março agora, a gente vai estar publicando, o Instituto vai estar como parceiro nesse movimento. A ideia é o fortalecimento do vínculo familiar. Nós sabemos que Piraju, infelizmente, a incidência da violência doméstica é muito alta. Nossa. E se a gente botar reparo, ela começa aonde? Muitas vezes dentro da própria casa, né? Então, fortalecimento desses vínculos, dos né? vínculos para que as coisas melhorem, não somente na parte das... Onde e horário? Ainda estamos para definir, mas provavelmente vai ser no centro de convenções e provavelmente à noite. Uma reunião rápida, uma palestra rápida de 1 hora, 1h30. Quem vai vir é o Marcelo Couto. Quem quiser já pesquisar sobre ele no Instagram. Ele trabalhava em Brasília e hoje ele está na Secretaria da Família. E ele hoje está trazendo esse projeto do fortalecimento dos vínculos familiares, que é a grande busca que eu, como política, estou buscando. E a base da sociedade. Porque é a base da né? sociedade. É a família. Manda para nós. A gente a coloca propaganda certinho pra a gente divulgar. coloca o link do Instituto, os canais as redes sociais do Instituto, e com certeza vocês estarão dando publicidade. Sim. É só entrar no canal. Ótimo. E já... Obrigada. Mesmo assim, pode mandar que a gente divulga. Obrigada. Bom, agradecemos ao Sr. Marcos, à doutora Janaína, à Regina por estarem aqui, imensamente ao convite que nós fizemos, né, doutora, para vocês, e vocês prontamente atenderam. A gente fez questão de estar marcando ainda no início de fevereiro, tudo meio covidinho, né, doutora? Nossa.
Uma loucura, graças a Deus. Imagino para vocês também a rotina. Para vocês darem uma freada e estarem aqui. Né? A gente agradece demais. Mas a gente agradece porque a gente sabe da importância, né? E de dar a publicidade ao Instituto logo no começo do ano, porque daí as pessoas, quem se identificar, quem quiser ser voluntário, quem quiser ajudar, já aproveita o início do ano, o que eu vou fazer esse ano? Seja voluntário no Instituto. Simples. Já achamos uma atividade para você. Já, como se diz, hashtag fica a dica. E nós agradecemos, eu agradeço a participação de todos, compartilhem, curtem. Doutora, pode finalizar, fique à vontade. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção, pelo prestígio de sempre. Agradecer a todos mais uma vez. Podem contar conosco, que a gente puder, né, tá ajudando e tá contribuindo. E esperamos vocês mais vezes aqui para trazer sempre notícias e novidades, conquistas, se Deus quiser. Amém. Obrigadão a todos. Até uma próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.